André Mendonça agora é o relator do caso Master, mas a gente se pergunta, o que vai acontecer agora? Eu vou te explicar tudo nesse vídeo, eu me chamo Paulo Vitor do canal PVDisso, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar a verdade, sempre a verdade aqui no Brasil, ok? Pessoal, vamos lá. André Mendonça agora como novo relator do caso Master, né, é um pesadelo para todos os envolvidos, ok? Um pesadelo para o Toffoli, um pesadelo para o Alexandre de Moraes, certo? Alexandre de Moraes, esse que já está também, né, citado, já foi visto, né, ele em mensagens junto com o Vorcaro, a Polícia Federal está preparando esse relatório, né, a gente está vendo o pessoal dizendo, mas vamos prestar mais atenção nisso quando de fato a Polícia Federal apresentar essas conversas, né, pra gente ver realmente a prova ali de que não terá mais jeito, assim como tá acontecendo com o Toffoli, certo? Em relação ao Toffoli, a Polícia Federal, ela utilizou, né, um software chamado Celebrity. Esse software chamado Celebrity, ele é um software israelense que foi criado o pessoal chama de a mão invisível de Israel. A mão invisível de Israel, pessoal, para quem não sabe, é o serviço de inteligência de Israel, ok? O serviço de inteligência de Israel que se chama Mossad. Sim, pessoal, sim. Para quem não sabe, a gente hoje, tratando um pouquinho de assunto geopolítico, hoje a gente tem, né, as grandes potências, né, a gente pode vamos colocar as maiores, ok? Duas, para a gente simplificar, Estados Unidos e China. Só que todos esquecem do poder e da potência que Israel tem, né, tanto em relação à ciência, que é muito forte, a saúde, né, as pesquisas relacionadas, né, o avanço, né, da saúde do ser humano, mas também, pessoal, eles têm muita inteligência em serviço secreto, né, em, né, todas essas questões para, né, beneficiar ali, para se infiltrar em países e tudo mais, em governos. Sim, eles precisam dessa inteligência justamente porque eles vivem a única democracia no meio do Oriente Médio, né, onde todos ali do lado querem destruí-lo, ok? A gente torce para que isso, né, seja momentâneo, ok? Para que isso, né, consiga ser resolvido, ou pelo menos apaziguado, mas essa é a realidade de Israel. E por isso Israel acabou se tornando, né, um grande ícone aí não só da inteligência, mas das tecnologias, obviamente, para, né, infiltração, investigação e tudo mais. Ok, pessoal? Então, o que a gente está vendo aqui é o caso Master sendo tratado agora pelo um pastor, ok? Que pelo menos, né, ele tem ali um bom senso, obviamente, um cara que vai ali todo mês para a igreja, prega, né, que tem um compromisso espiritual, né? Então, assim, era isso que a gente estava precisando ali no meio de tanta gente suja, né, que a gente vê, né, tanto esses nomes aí que a gente já está cansado de falar, que não queremos mais falar desses nomes, queremos que esses nomes, né, paguem aí o devido preço, ok? E isso está se tornando um pesadelo para todos eles. O André Mendonça, ele é, sim, a pior pessoa para ser o relator do caso Master. No sentido bom da coisa, obviamente, né? Pior para os envolvidos, ok? Mas aqui pra gente, né, para quem quer ver uma solução, para quem quer ver o bem, né, ele é, obviamente, a melhor pessoa. Agora temos que entender, né, esse compromisso espiritual de ter caído na mão dele. Pô, foi um sorteio, realmente, eu fiquei impressionado no último vídeo, né, contando da decisão ontem à noite, né, que, pô, eu achei que ia ter uma jogada, né, para colocar isso nos colos do Alexandre de Moraes, mas, né, o Alexandre de Moraes, ele tá muito quieto ali na dele, né, não tá tomando grandes decisões aí, mas os holofotes estão no Toffoli agora, ok? Mas daqui a pouco o Alexandre de Moraes, eu não sei se eles já aceitaram a perda, né? Porque sim, pessoal, o que temos, né? O que irá sair, como eu disse, lá desde janeiro, né, que a cada dia, a cada semana a gente ia ver muita bomba. A gente já sabe, obviamente, mas quando a gente vê a pessoa ali começando a entender que ela não tem mais como, né, aumentar a aposta, assim como o Alexandre de Moraes e o Toffoli, né, ela começa, agora eu não posso brigar, né, com uma investigação que realmente comprovou, né, que eu estou envolvido, né? Então é isso que, né, o André Mendonça hoje chamou uma reunião com a Polícia Federal, certo? Eu acho que o André Mendonça, ele será punho de ferro, ele não vai decepcionar porque ele tem ali toda uma estrutura, né, de familiar, ele é um cara que tem também uma imagem como pastor, né? Então, assim, tem muita gente que conhece ele, que sabe da índole dele, então, assim, dentro dele ali, obviamente, né, por ele estar inserido dentro daquele meio de pessoas sujas, né, que a gente sabe quem são, né, os 11 membros do STF, né, no caso, ele tem que fazer a política, obviamente, de, o que eu vou fazer aqui agora, qual a melhor estratégia aqui para eu começar, né, o processo de retirada, né,
E aí tem as conversas internas deles, né? Tem os ministros conversam entre eles, né? O André Mendonça, sim, conversa com o Alexandre de Moraes, conversa com o Toffoli. E assim, pessoal, a gente sabe que todas as provas, todas essas pessoas, a gente já vem falando há semanas, né, e há dias, né, que elas estão envolvidas, mas a partir do momento que a Polícia Federal consegue mostrar, o Toffoli tentou esconder, né, o Toffoli tentou pegar, né, ali os celulares e deixar no gabinete dele, mas a Polícia Federal se manifestou e falou, bom, como assim? E isso saiu para a mídia, né? O que defende, né, o que está indo contra, muito contra o Toffoli, tanto o Toffoli como o Alexandre de Moraes, é a exposição, né? A direita, nós que queremos o bem, né, nos defendemos com a exposição. Quando você expõe, não tem como a pessoa negar. Tanto que a gente viu o que aconteceu, o Toffoli, né, se retirou. Né? O Toffoli se retirou porque ele viu que não tem mais condição. Ele cometeu, né, crimes, sim, de responsabilidade. Ele precisa pagar por isso, ok? Não dá mais como essas pessoas ficarem lá mantendo aquela postura de ministro do STF, né? E assim como o Toffoli está pagando e vai pagar, o Alexandre também, ok? Porque estamos sim com uma atenção, os olhos do mundo sim estão aqui no Brasil. E por que estão no Brasil? Porque sim, existem interesses econômicos, ok? O mundo está mudando, para quem não sabe, o mundo está mudando. A tecnologia está mudando, ok? Então, a gente vê essa doutrina Monroe aí do Trump, né, trazendo de volta, onde a doutrina Monroe significa uma atenção, mas significa assim, a América Latina é nossa, né, é o nosso quintal dos Estados Unidos, é onde a gente precisa operar para a gente se fortalecer como, né, nação, ok? E aí, óbvio, né, a gente prefere ele ter não tem como dizer, o Brasil é um país, né, que existe, que tem ali o seu contexto, que é um contexto onde, né, não é maior do que os Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos hoje, eles ainda mandam, né, em grande parte ali, tanto na economia, quanto em todas as questões geopolíticas. E o posicionamento do Trump veio para mostrar mais ainda, para rever isso, né? O que o Biden tinha, né, deixado morrer. Então o Trump, com toda essa estrutura, com toda essa, né, vontade de atacar, né, ele chegou no momento em que o Brasil se tornou os olhos, né? E quando você se torna os olhos, o serviço secreto vai atuar, ok? E o Mossad, né, tem sim, né, as coisas foram se unindo, né, porque o Mossad, ele acabou entrando, o Mossad de inteligência do israelense, acabou entrando aqui na América Latina também, se já não estivesse, se já não estava antes, porque aqui sim, teve lá em 2000, não sei se, talvez em 2016 até 2020, teve sim muita imigração de terroristas, pessoas de muitos grupos terroristas que foram para a Venezuela, né? Porque ali na época do Maduro tinha toda essa abertura, né? Ele precisava vender, né? Fazer a negociação com esses países que estavam de acordo com aquilo, porque foram sancionados, a Venezuela foi sancionada. Então, nesse momento, né? Eles tiveram vários acordos, o Maduro e esses grupos terroristas, e eles muitos vieram para, né, a Venezuela. E sim, pessoal, o Mossad já está há muito tempo aqui, né? Já está há muito tempo. E agora isso acabou ficando ainda maior, certo? Obviamente que o que a gente fala aqui, a gente relaciona as coisas, né? A gente supõe, né, algumas questões por você fazer umas ligações, né? Pô, o Celebrity é uma ferramenta, né, para uma ferramenta que ela acha até as mensagens deletadas, ok? E isso é uma baita de uma tecnologia, né? É a única do mundo. Essa tecnologia do Mossad, eles encontram até. Eles conseguem desvendar mensagens, descriptografar, né, sistemas que o FBI, por exemplo, não consegue. Entendeu? Então tem sim uma atuação muito em parceria entre Estados Unidos e Israel, né? E agora o Brasil, né, também entendendo como é que funciona, né, esse pessoal, né, sujo, né, a gente tem ali o Toffoli, Alexandre de Moraes, né, toda essa bagunça que eles fizeram, todos esses escândalos, né, eles fazem para eles tentarem garantir alguma coisa para eles, e se eles forem pegos, que se dane, sabe aquela, eles não, o cara não tem mais ética, o cara não tem mais moral, tipo, o cara internamente não tem nem mais alma. Então, né, eles não estão nem aí, acharam que isso ia durar, né, apostaram nessa ideia de que o Lula, né, prendendo o Bolsonaro, apostaram na ideia de prender o Bolsonaro, né, de apagar a imagem do Bolsonaro, coisa que simplesmente deu o efeito totalmente contrário, né, que é uma indicação do Bolsonaro do filho, né, uma aprovação maravilhosa, só crescendo, e a desaprovação do Lula só aumentando, né. Eles não são inteligentes, pessoal, isso é fato, para eles, né, não conseguirem esconder durante muito tempo, eles não são inteligentes, né? E quem é inteligente, sabe quem é? É o povo brasileiro que pelo menos entende que chega uma hora que não dá mais. Ok? A gente já tá nesse momento já faz tempo, né, pessoal? Já faz tempo. Então, assim,
O que a gente pode dizer agora das decisões do André Mendonça é que ele será punho de ferro, ok? Ele está fazendo uma reunião com a PF agora e ele vai querer entender cada ponto, cada vírgula, né, de todas essas mensagens. Ele vai querer entender e ver ali e ele falar, bom, o que que é isso, né? Sabe quando a coisa tá muito grande? E acabou, pessoal. Acabou. Irei gravar vídeos aqui dizendo, ok? Sobre saída de Toffoli, quiçá saída de Alexandre de Moraes, ok? O nosso único receio ainda, a nossa dúvida é em relação à reunião do Lula com o Trump, né? Obviamente o que a gente aposta é sempre em acharem ridícula essa questão do Lula ir lá querer pedir para os Estados Unidos não fiscalizar aqui as urnas, né, as eleições de 2026, coisa que, por mais que ele peça, isso vai acontecer, ok? Porque sabemos que se tivermos uma eleição justa, o Flávio Bolsonaro irá ganhar, ok? E aí é só administrar, pessoal. E aí é só a gente ter governos de direita por pelo menos 4 mandatos, sendo esse o primeiro, ok? Então, por mais tirando esse, mais 3, certo? E aí, em contraste dramático em relação a isso, pessoal, é o Bolsonaro, né, lá sofrendo ali, ainda na papuda, ok? Servindo ali, né, às vezes como cortina de fumaça, né? Até disse em outros vídeos, né, que eles trariam alguma notícia em relação ao Bolsonaro, quiçá até também, né, transferir ele para regime domiciliar, às vezes até para acalmar, né, toda essa questão e jogar ali uma cortina de fumaça, mas a gente sabe que, a princípio, né, de acordo com o laudo da PF, mesmo com o laudo, mesmo se certificando, né, de que tem 7, né, fragilidades ali com a saúde deles sérias, que precisa ser cuidado, né, onde dentro do regime domiciliar a estrutura, né, a infraestrutura seria muito melhor e maior, né, e eles não aceitaram, né? Ficaram enrolando, não teve nem resposta, Alexandre de Moraes nem respondeu, o que obviamente agora deve estar ainda mais, né, atordoado com todas essas questões, onde ele irá, né, ter um futuro não muito bom para ele, né? E aí, concluindo, pessoal, vamos esperar agora, né, o resultado dessa reunião, quais serão agora, esse relatório da Polícia Federal em relação ao Alexandre de Moraes, como que será esse relatório da Polícia Federal, né, temos que esperar agora esse relatório onde o nome do Alexandre de Moraes aparece algumas vezes, né, e acaba que provou as conversas, e qual será o conteúdo dessa conversa, né, e aí eu trouxe aqui uma notícia, é uma notícia do Poder 360 deles explicando, né, uma empresa de espionagem Blackwall Global, né, que... Olha que interessante essa matéria do Poder 360. O autor da exposição mais técnica da sessão, Zanin relatou aos colegas que, ao ler o relatório da PF, encontrou uma mensagem em que uma pessoa ligada ao Banco Master afirmava que já havia sido apresentada uma proposta de contratação da empresa de espionagem Blackwall Global. O ministro afirmou não saber exatamente do que se tratava. Nesse momento, Alexandre de Moraes fez uma parte. Eu conheço, isso aí é do pessoal do Mossad. O Mossad é o Serviço Secreto de Israel. A empresa se define como Digital Intelligence, fundada por veteranos de unidades de elite de inteligência. Então, assim, pessoal, é algo que a gente pode esperar aí, né? Se você for ligar os pontos que Israel, né, está ali atuando de maneira conjunta com os Estados Unidos, né? Se for considerar que os Estados Unidos agora está com um grande propósito em tirar um governo de esquerda, que dá muito mais trabalho do que um governo de direita, né, seguindo os mesmos princípios, se você for considerar todos esses pontos, sabemos sim que a direita irá se perpetuar aí nos próximos anos no poder, pessoal. Graças a Deus, temos que agradecer, né? Obviamente tem muita coisa para acontecer, obviamente tem as eleições, a gente sempre fica com aquela apreensão, mas a torcida, o período em que nós estamos, né, com os Estados Unidos, né, Israel, o Brasil, todos esses escândalos aqui dentro do Brasil, né, a gente vendo essas pessoas já caindo antes mesmo de completar, né, antes mesmo de chegar no carnaval, né, já tanta coisa acontecendo, a gente consegue ali criar, né, algumas linhas de raciocínio em relação ao resultado dessas eleições, pessoal. Então eu me chamo Paulo Vitor do canal PV Disse, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar a verdade, sempre a verdade aqui no Brasil. Pessoal, nos vemos nos próximos vídeos, que estamos ansiosos para saber como essas pessoas que fizeram um mal irão pagar, ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.